Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fida, Brasil, Portugal e países de língua portuguesa. Meu nome é Odair Gutierrez e hoje é o dia de fazer o nosso programa, como toda sexta-feira, graças ao Padre Pio, a nossa conversa de família. Bom, estamos começando um novo mês, né? E vamos pedir a Nossa Senhora, ao Padre Pio, que nos abençoe muito este mês que começou, digamos, no finalzinho do mês passado, com uma agressão brutal à Santa Igreja. E hoje eu vou fazer com vocês um programa diferente, porque eu, eu gostaria muito de ler as graças, os testemunhos que abundam, aliás, graças a Deus. Mas nós temos um assunto importante para tratar, muito importante, porque a coisa, se nós não tivermos uma visão muito séria do que nós vamos tratar hoje aqui, o demônio venceu a guerra. Venceu a guerra conosco, com nossas, famílias, a nossa vida, no mundo, entende? Ele não vai vencer porque Deus não vai permitir. Deus é maior que ele. Mas ele vai tentar, de todas as formas, ele vai tentar atormentar, ele vai tentar fazer mal para as almas, principalmente, ele vai tentar levar muita gente para o inferno, inclusive nós mesmos, se nós não tivermos um certo tipo de reação condizente com as barbaridades. E eu estou me referindo aos Jogos Olímpicos, aquela abertura dos Jogos Olímpicos. Eu estava para me manifestar antes, mas eu queria ter todas as notícias, etc., até que me caiu nas mãos uma matéria espetacular que eu quero tratar com vocês, que saiu no jornal espanhol. Eu vou ter uma certa dificuldade aqui de tratar com vocês, porque eu vou ter que ler em espanhol e traduzir ao mesmo tempo, né? Vou ter que ler traduzindo, de modo que pode sair alguma imprecisão, mas é muito importante. E é aquilo que o Padre Pio falava. O Padre Pio era odiado pelo demônio. E quando alguém citava o Padre Pio, falava do Padre Pio, o demônio ficava furioso. De modo que ele fica furioso conosco de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu fico aqui sempre gravando com uma tensão tremenda, porque às vezes ele lá aperta-se um botãozinho, perde uma gravação. É impressionante como isso acontece. É uma guerra. É uma guerra. Nós não podemos deixar que ele vença essa guerra com o auxílio de Nossa Senhora pela intercessão do Padre Pio. É daí a razão de eu insistir tanto para vocês colocarem uma estampa do Padre Pio nas suas casas. Hoje, sexta-feira, nós vamos fazer o seguinte: você liga para o número que está aqui embaixo, você pede a estampa do Padre Pio para você entronizar na sua casa e você vai ganhar ao mesmo tempo esse livrinho Chaves do Céu, que é o livrinho que nós estamos distribuindo para as pessoas rezarem pelas almas do purgatório, outra devoção fundamental do Padre Pio, e vocês vão ver que as almas do purgatório também têm um papel nisso tudo que se passou. Bom, eu acho que não preciso repetir detalhes a respeito do que da blasfêmia, da imundície, da coisa. Eu não sei que adjetivos usar para poder qualificar aquela monstruosidade. Mas esse artigo de um especialista que saiu no jornal El Debate da Espanha, né, que é um jornal de 1910, portanto, um jornal sério, eles fizeram uma entrevista com o padre Cárdenas Lee, especialista em angiologia e satanismo. Então, portanto, não é um qualquer que vai falar. E está tão bem, os comentários dele estão tão bem feitos que eu falei, não, eu preciso tratar disso. A nossa família, Regina Fidei, precisa saber disso. Se não, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos sentar no sofá e ficar assistindo os Jogos Olímpicos. Esquecer tudo isso, esquecer que isso faz parte de um processo que, portanto, não é o fato de você gostar do sujeito que anda de canoa ou que luta boxe, que não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver. É um bloco de coisas. Isso vai ficar claro na leitura dessa matéria aqui. E é por isso que nós, na Regina Fidei, mandamos celebrar missas de reparação.
Tem uma vela da reparação também que está lá. Nós mandamos e-mails para vários de vocês falando dessa vela da reparação, de todas essas blasfêmias que foram cometidas, sacrilégios, blasfêmias, tudo que a gente puder imaginar foi cometido ali. E, principalmente, o culto de adoração ao demônio, como nós vamos ver. E também, além das missas, que mais que nós fizemos, tem várias outras ações para esse efeito. Eu vou me lembrando aqui ao longo do tempo. Bom, então, eles, esse Monsenhor Cárdenas, né, dizem para ele o seguinte: bom, a cerimônia dos Jogos Olímpicos foi um ritual abertamente satânico, é uma entrevista, né? Ele diz: o ato inaugural das Olimpíadas de Paris não foi simplesmente um compêndio de mau gosto, mas se converteu em, aspas, todo um cenário mundial que acolheu com convicção a liturgia a Satanás. Então, todo um cenário mundial, porque isso foi espalhado no mundo inteiro. Então, foi como se Satanás conseguisse fazer uma missa negra em louvor dele, espalhado pelo mundo inteiro. Nem o Papa consegue fazer isso, a não ser nos grandes datas tipo Natal, Ano Novo, as missas de São Pedro, etc. Fora isso, ele não vai atingir o mundo chinês com a missa, não vai atingir um monte de outros lugares. Agora, as Olimpíadas atingem tudo, né? Então, ali, nesse, nesse ponto, o demônio aproveitou para fazer uma verdadeira liturgia para ele mesmo. E aquela gente toda que está participando, vocês vão ver que eles não são inocentes, não. O coordenador, eu li num outro jornal, o coordenador, ou sei lá, o criador daquela monstruosidade, disse que ele queria fazer ali a desconstrução da França. França, filha primogênita da igreja. A França, filha primogênita da igreja, hoje, eu não sei quem falou isso, hoje ela é uma herdeira de Satanás. De filha primogênita para herdeira de Satanás. É uma barbaridade. Eu me lembro também em La Salette que Nossa Senhora diz assim: Deus se esquecerá por um tempo da França. O que significa se esquecer? Imagina se eu esquecer do meu filho por um tempo. Desprezo. Contexto que acontecer, desprezo. Não vai ter mais graças, não vai ter mais nada, eu não vai ter festa, não vai ter nada. É muito grave isso. É muito grave. E essa França fez isso tudo que nós vamos ver aqui. Então, o jornal diz assim: o sacerdote colombiano Fernando Cárdenas é autor de vários livros sobre angiologia, o ramo da teologia que estuda os anjos, e que é maravilhoso, né? E é um grande divulgador, tanto nos meios como nas redes sociais, nas mídias, aqui, né, na televisão. De fato, em uma de seus últimos vídeos virais, denunciava como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi um espetáculo abertamente satânico e não só uma tramóia woke. Evidentemente, a cultura woke foi muito representada nesse ritual satânico, mas ele bate nessa tecla. Foi um espetáculo mais do que a questão woke, foi satânico. Eu vejo muito jornalista, muito comentarista aí que não gosta muito de tratar de questões religiosas, procura ver pelo lado woke, etc. Tal, que também não está errado, né? Mas ninguém fala do satanismo, da adoração do demônio que se fez naquelas imagens horrendas. Graças a Deus eu não assisti aquilo. Eu vi fotos, eu vi trechinhos, etc., para poder ter noção do que aconteceu. E eu pessoalmente, eu pessoalmente resolvi como sacrifício, como penitência, como reparação, não me informar de nada de Olimpíada. Eu não sei quem é que está ganhando, quantas medalhas são, como é que é, se tal país está, se tal país não está, se tem futebol, se não tem futebol. Não quero saber. E se eu estiver passando diante de um local qualquer, que tem um telão, qualquer coisa falando das Olimpíadas, eu não olho. É o mínimo que cada um de nós podemos fazer. É o mínimo, né?
Então ele diz assim: foi algo abertamente satânico, porque foi um ataque frontal, direto, de parte deste anjo caído, que é Satanás. Então foi um ataque dele ao mistério central de nossa fé, que é a Eucaristia. Naquela cena da instituição do Sagrada Eucaristia, que é da Santa Ceia, né? Uma barbaridade. O arcebispo Fulton Sheen, entre outros, menciona que o característico do demônio é tomar o que é de Deus e querer imitá-lo para burlar-se dele, né? Essa é a razão pela qual uma das coisas que a igreja diz é que a maçonaria é a macaca do demônio, né? Eles tentam fazer lá uma espécie de anti-igreja, né? Para macaquear a Santa Igreja Católica. Nos Jogos Olímpicos, é, foi tomado o mistério central de nossa fé, que é a Eucaristia. E o demônio faz isso para zombar de Deus e se colocar no lugar de Deus. E para isso, ele usa, ele se utiliza da ideologia de gênero e outras seduções ideológicas que foram sendo implantadas nas sociedades contemporâneas. Então, claro, né? Ali tinha uma espécie de resumo de tudo que não presta, de tudo que eu diria que estão atraindo os castigos de Deus, os castigos de Fátima que estão chegando, e eles vão lá e tentam, agride, né? E, aliás, a frase que eu vi é o seguinte: não, a França, que era a primogênita de Deus, passou a ser a herdeira de Sodoma e Gomorra. É muito pior a frase que eu falei. É uma barbaridade. Bom, o jornalista pergunta quais foram os principais símbolos satânicos que se expuseram na cerimônia. Ele diz: não só esteve a burla, ou seja, a zombaria da Santa Ceia, senão, assim como cavalos e ginetes apocalípticos, um bezerro de ouro que pretendia ser representação de Deus, é, El rapto à Europa, não sei o que é El rapto à Europa, que é o espanhol que eu não consigo entender o contexto. Houve muitos símbolos satânicos, porque se tratava de todo um ritual, uma liturgia satânica. Então é assim que nós devemos ver a coisa. É assim que nós devemos nos indignar. Não é dizendo que horror, nossa, eles fizeram uma paródia da Santa Ceia, fizeram. Não, não, não. A coisa é muito mais complexa, muito mais complexa. O que era uma Olimpíada antes? Era aquele desfile que tinha no meio de uma quadra, não, de um ginásio olímpico, onde entrava cada país com a sua bandeira, ia sendo anunciado, etc. Era um negócio totalmente pagão, né? Começou, inclusive, os Jogos Olímpicos começaram na Grécia e era pagã, né? Era uma coisa totalmente. Não, dessa vez eles resolveram fazer alguma coisa contra a Igreja Católica, contra o catolicismo, contra o cristianismo. Bom, mas isso ele vai ver aqui na frente, ele vai falar isso aqui. Então ele diz: houve muitos símbolos satânicos porque se tratava de todo um ritual, uma liturgia que foi se apresentando e celebrando em diversas ocasiões. Volto a Fulton Sheen, que dizia que o demoníaco se caracteriza pela desnudez, algo que claramente se viu não só na parte blasfema, ou seja, nudismo, e sacrílega da última ceia, pela violência, como nos ritos alusivos à Revolução Francesa e por uma mentalidade esquizofrênica ou a perda da identidade que se apresentou na ideologia de gênero posta em cena durante a inauguração. Assim é, ele diz, a liturgia satânica tem os seguintes três rasgos. Ele vai falar de três rasgos aqui, mas acho que ele fala de dois. Bom, vamos lá. Primeiro,
Eu faço o que eu quero. O demônio procura exprimir. Eu faço o que eu bem entendo. Eu não obedeço. Fui expulso do paraíso por desobediência, né? É o não serve, né? Não servirei. Bom, então, primeiro característica, eu faço o que eu quero. Nas palavras de um sacerdote, entre aspas, satânico, isso consiste no próprio, na essência do ato diabólico, fazer o que cada um quer. Minha gente, aqueles que defendem a ideia da liberdade, fazer o que cada um quer, etc, etc, etc. Para que ser católico, cumprir mandamentos, etc? Viva a vida, seja feliz. Seja feliz e vai para o inferno, né? Estes que têm essa mentalidade, eles estão participando deste, do centro dessa ideologia diabólica, dessa liturgia diabólica. Eu faço o que eu quero. Eu transformo a minha vida numa espécie de liturgia contínua de louvor ao demônio. E não me vem alguém me pôr nenhum comentário aqui, não, dizendo: olha, o senhor falou demais do demônio. Falei para atacar. O Padre Pio falava também para atacar. Porque tem gente que diz, nem se fala dele. Vocês vão ver por que que é que por que as pessoas não falam dele. Ou tem famoso, esse famoso conselho, não se fala dele. Vão falar do coisa ruim, do encardido, não sei mais o quê. Calma aí, minha gente. Vocês vão ver qual é a jogada do demônio que tem aí por trás. Bom, se contou com todo um cenário disposto para isso, quer dizer, cada um faz o que quer, sem ter em conta os sentimentos religiosos de milhões de cristãos e católicos. Não me interessa o que os católicos e os cristãos pensam. Eu faço o que eu bem entendo. É isso, é isso. De fato, os símbolos que se atacaram foram todos cristãos. Nossa Senhora, a Eucaristia, o corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Não se usaram outros símbolos de outras religiões. Assim, ficava claro que a tentativa era de ofender, atacar e zombar do cristianismo. Vocês viram, eu não vi. Vocês viram os que assistiram alguma coisa assim? Eles zombaram de alguma outra religião? As fotos que eu vi, só do cristianismo. E aí ele diz, aí pergunta para ele, qual é o terceiro elemento? Então, o primeiro é esse, né? Que é cada um faz o que bem entende, e o segundo, de atacar todos os cristãos e todos os símbolos apenas cristãos. Ele diz, e o terceiro elemento, o repórter pergunta, o terceiro elemento diz, a exaltação do não serviam. Nós acabamos de falar agora, o não serviam de Satanás, quer dizer, não obedeço. Quando ele disse isso, quis o Deus, né? Foi lançado no abismo. Né? A exaltação do não serve de Satanás é em contraposição ao fiat de Maria. Quer dizer, Nossa Senhora, quando apareceu o arcanjo Gabriel e disse se ela queria ser a mãe de Jesus, ela disse fiat, fiat voluntas tuas, faça-se a sua vontade. Ela, com esse ato, ela estava dando o primeiro golpe no demônio. Nascia imaculada e, ao mesmo tempo, fazendo o contrário que o demônio dizia. Não serve. Ela, fiat, faça-se. Né? São palavras, ele diz aqui, que John Milton põe na boca do demônio em sua obra Paraíso Perdido. A cerimônia de abertura dos Jogos foi uma exaltação do eu reino. Quer dizer, o demônio dizendo, eu mando, eu sou o rei da humanidade. Aparentemente é. Ele tem mais asseclas, mais discípulos do que Deus. Ele só não tem mais poder. E a hora que Deus quiser, acaba com isso. A hora que Deus quiser, ele manda o castigo que ele quiser e acaba com isso. E azar dos asseclas dele, azar dos que estão na mão dele.
Eu reino, eu faço o que quero, ainda que milhões de pessoas sejam ofendidas. Nunca antes se havia visto, em todo o cenário mundial, uma acolhida com tanta convicção a essa liturgia a Satanás. Nunca antes houve. Vocês acham que não vai acontecer nada, minha gente? Isso daí, será que vai ser no final de semana? Não sei, mas algo vai acontecer. E, além disso, amplamente difundido e transmitido pela televisão, o que permitiu que chegasse a milhões de lares. Todo mundo sentado assistindo à liturgia do demônio, né? Ou a abertura das Olimpíadas. Milhões de lares, milhões de pessoas pela internet, então acho que até mais, assistindo à liturgia do demônio. É como se todo mundo tivesse tirado um tempo para ir a uma missa diabólica, a uma missa demoníaca. O mundo inteiro, inclusive gente nossa, católicos, irmãos nossos católicos, que não viram mal só ficaram, oh, a Santa Ceia, oh, que coisa feia, oh, uma pessoa nua. É muito pior, é muito pior. E se você fez isso, reze, reze e peça perdão. Você não sabia que isso era tão grave assim, mas reza. É preciso fazer uma reparação. É preciso fazer uma reparação. Faça algum apostolado, faça alguma atividade, faça alguma coisa que, principalmente orações, que diga, eu estou fazendo isso em reparação. Se você der um clique nesse aqui no vídeo, é uma forma de reparação. Faça como sendo uma reparação, para que muitas pessoas fiquem sabendo o que nós devemos pensar a respeito dessas barbaridades. É, Monsenhor Stefan Rossetti, sacerdote exorcista dos Estados Unidos, que diz: olha isto aqui. O pessoal que acha que ligar a televisão e ficar assistindo qualquer porcaria não faz mal, olha o que ele diz. Esse homem, que era um exorcista americano, ele diz que em alguns lugares que ele foi benzer e liberar dos demônios, como escolas, etc., ele encontrou com a presença do demônio onde se ofendeu a Deus com pecados graves. Quer dizer, em lugares que se cometia pecados graves, ele percebeu uma presença diabólica muito forte. Onde é que não se comete pecados graves, a não ser em nossas casas, nas casas dos católicos vigilantes, dos católicos observantes. Não estou falando do católico do IBGE, não. Católico, de verdade. Em que lugar o demônio não atua? Em que lugar não tem muito pecado? Esse pecado é como combustível para atrair o demônio, né? Olha o que esse sacerdote diz ainda. Uma das manifestações comuns que eu tive da presença do demônio foi diante da televisão da casa ou do local que estava sendo bento. Quer dizer, ele entrou numa casa, ele percebeu a presença do demônio e era principalmente na frente da televisão. É ali, é ali que é uma boca de demônios. A pessoa, quando ela liga aquilo ali, ela está dizendo: vinde, Satanás, entra na minha casa, ensina mal meus filhos, ensina mal minha família, me dê todo tipo de mau exemplo. E eu também vou ficar aqui acompanhando. Monsenhor Rossetti comenta que isso se deve a que a pessoa que habitava nessa casa assistia a maus conteúdos como pornografia. Bom, o que é a pornografia hoje em dia, né? O que é? Quando eu era criança, pornografia era o que hoje em dia virou roupa de pessoas normais. Esse exorcista diz que hoje em dia se normalizou em nossos lares
ver nudismos e programas de violência. E, se bien, se, não, embora isso não ocasione necessariamente uma possessão diabólica, né, o que é certo é que traz consequências de divisão e violência no lar. Gente, quem ainda não tem o Padre Pio no seu lar? Quem ainda não tem? Olha o telefone aqui embaixo, liga, pede. Terror dos demônios, Padre Pio. Eu ponho logo na entrada da minha casa aqui para todo mundo ver. Aqui não entra demônio, para todo mundo não, principalmente para os demônios. Aqui não entra demônio. É uma barbaridade, né? Uma barbaridade. E o demônio já está me atrapalhando aqui, fazendo umas interrupções idiotas aqui no meu vídeo, só para estragar, mas eu espero que não aconteça. Bom, então, ah, agora ele vai falar uma outra coisa, que agora é um senhor está falando, é o monsenhor Fernando Cárdenas, às vezes assim. O maior problema não é ver ao demônio em todos os lados. Tem gente que, o demônio e tal, exagerado, você viu o demônio todo. Não, o maior problema é não vê-lo em nenhum lugar. Ou seja, a influência dele, a existência dele, a pessoa não vê, não existe. Se aparecessem demônios, o Padre Pio dizia que se os demônios aparecessem de forma visível, nós não veríamos a luz do sol, de tantos demônios que tem. Nós estamos falando rodeados de demônios, de anjos também, principalmente de anjos, porque nós temos mais anjos que demônios, né? Então, por que abrir a porta? Por que não denunciar o demônio? Porque não fala do demônio, você está falando demais dele. Não, tem que falar sim, desse monstro asqueroso que quer combater a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, a qualquer pretexto, através de qualquer meio. Quanta porcaria a gente não vê na internet. Quanta porcaria. Como eu assisto muito canal religioso de padres, etc., graças a Deus, o YouTube apresenta para mim coisas condizentes com o que eu vejo. Mas às vezes aparecem coisas tremendas. Fala, não, peraí, mas por que isso aqui está aparecendo? Eu nunca procurei. Vocês acham que o demônio não tem o seu próprio algoritmo? Hoje eu vou tentar esse fulano desse jeito. Hoje ele está mais propício a essa tentação. Hoje eu vou incluir isso aqui para ele ver. Tremendo isso. Ou a gente acredita nisso, ou a gente não acredita no demônio com inteligência angélica. E um tremendo psicólogo. Ele olha para sua cara, diz: hoje eu vou tentar ele com inveja. Hoje eu vou tentar ele com roubo, porque viu que ele está aberto para isso, está sem dinheiro, sei lá o quê. Ele sabe a tentação é sempre sob medida. Não existe tentação genérica, não. É sob medida. Estou me alongando demais, deixa eu correr aqui. São Paulo, na carta aos Efésios, nos diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que estão nas alturas, que estão pelos ares, te observando, te olhando. Às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você fala qualquer coisa, isso tudo ele vai computando. Você olha uma coisa errada, ele vai guardando, ele vai guardando. Ninguém conhece mais o seu perfil. Já que está na moda falar o meu perfil, a pessoa põe na internet o perfil dela. Ninguém conhece melhor do que o seu demônio. Seu demônio é tiracolo. Ah, não, mas eu rezo para que ele não fique. Não adianta. Ele está ali do lado tentando você continuamente. Principalmente fazendo você achar que ele não existe. Bom, perguntam pro Monsenhor: que podem fazer os católicos como cidadãos ante estas tentativas de estender o satanismo, fazer crescer a religião satânica? E, no plano espiritual, a pergunta é essa. A resposta:
As duas perguntas estão unidas e estão relacionadas porque não podemos separar nossa vida de fé de nossa vida civil. Então, o indivíduo, advogado, vou dar um exemplo de advogado, porque várias vezes me pus esse problema. Não sou advogado, mas falei, caramba, o sujeito sabe que está defendendo um bandido, um assassino, alguém que matou. Ah, espera aí, tem uma ética, que a ética, ele tem que atender o cliente dele, tem que defender o cliente. Francamente, nunca entendi isso do ponto de vista moral. Então, ele defende um assassino, um estuprador, etc., porque é cliente e tem uma ética. Quer dizer que a vida civil dele é, de um lado, seguir a ética, as leis, etc. Do outro lado, bom católico, chega em casa, reza o texto, vai na igreja e comunga. Eu não entendo essa divisão. Eu não entendo. Quem entender, me escreve aqui. Algum advogado, me escreve. Não estou atacando, não. Eu estou dizendo que eu não entendo. Está claro? Não entendo. E olha o que ele diz: não podemos separar nossa vida de fé de nossa vida civil. Essa é uma das causas pelas quais se apresentam, pelas quais acontecem esses tipos de ofensas, porque esquecemos que nossa fé nos anima a viver de acordo com ela. Tudo. Uma pessoa que está trabalhando, está matando serviço, está lá ouvindo, assistindo um filminho enquanto ele está trabalhando, ou ele está enrolando, sai toda hora para fumar um cigarrinho, depois não sei o que lá. Depois ele bate o ponto lá, 8 horas. Ladrão, ladrão, porque ele é contratado para trabalhar 8 horas. Tudo que ele fizer da cabeça dele que sabota o trabalho dele está roubando. Simples assim, né? Por quê? Não tem separação entre a vida civil e a vida moral. Não existe uma ética laica e uma moral católica. Isso não pode existir. Ele diz: dito isso, é preciso saber que o demônio, Satanás, é uma criatura e deve obedecer a Deus. Deus impõe limites à sua atuação e permite, e também permite sua atuação, ainda que isso nos pareça um pouco estranho de entender, mas ele permite para tirar daí algo bom. E eu espero que dessa ofensa contra a Eucaristia que se fez nos Jogos Olímpicos, tem alguém me chamando aqui no telefone e eu não posso atender. Pessoal, antes de me chamarem no telefone, tem gente que faz isso. Me pergunta pelo WhatsApp, posso lhe chamar? Porque entrou aqui no vídeo. Eu não, enfim, nem sei se saiu aqui no vídeo, mas enfim, é uma coisa que acontece. É o demônio, ele não está gostando desse finalzinho aqui, não. Eu espero que dessa ofensa contra a Eucaristia não se tenha, que se fez nos Jogos Olímpicos, saia uma maior devoção e um amor maior por nosso Senhor Jesus Cristo presente realmente no sacramento. Então, olha uma outra ideia: vai visitar uma igreja, faz companhia ao Santíssimo, fica lá 1 hora rezando, pedindo perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Não, pede perdão ou porque assistiu, ou porque não levou a sério, ou porque demorou para levar a sério isso aqui, né? Vai lá, faça atos de glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo, de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, etc., para contrarrestar essa barbaridade, né? Ele continua dizendo: eu espero que se incentivem mais os momentos diante dele, adoração eucarística, e surja um desejo de estar com nosso Senhor e acompanhá-lo, viver na presença de Deus. Ele está aqui, nosso Senhor está aqui, né? Está do seu lado aí. Aproveite, faça uma reparação, fale com ele. Olha, nós não precisamos marcar data para fazer isso, não. A gente fala com Deus na hora que a gente quer. Não precisa ter WhatsApp, telefone, e-mail, nada, nada. Mas a gente não fala, a gente esquece. A gente fica engolfado nos probleminhas que aparecem, probleminhas ridículos muitas vezes, e esquece de Deus. Está ali do nosso lado. Esquece o nosso anjo. Triste, né?
Assim mesmo, ele termina dizendo, não, assim mesmo ele diz, creio que pode surgir a consciência de uma força que nós temos como católicos. Por quê? Porque houve muita reação, graças a Deus. Teve uma reação dos bispos, os bispos da França, que para mim foi um miado de gato. Eles deviam amaldiçoar aquilo ali, excomungar, fazer tudo que a igreja permite fazer, deviam fazer. Não fizeram. O repórter pergunta: e que armas se podem empregar? E ele termina dizendo: recorramos à vida da graça, à confissão frequente, à comunhão, à reza do rosário e, muito importante, a invocação de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo e de nossos anjos da guarda, para resistir a esta batalha contra Satanás e os demônios. Também o uso de sacramentais, que tem grande eficácia, como água benta, sal e azeite benditos. Muitas coisas que nós distribuímos na, na Regina Fidei são sacramentais, são abençoados, etc., sacramentais. Usar medalha milagrosa, usar medalha do Padre Pio, carregar sempre com você o terço. Tá aí, meus amigos. Eu não podia deixar de tratar disso. Eu sei que nas sextas-feiras a nossa conversa de família é mais agradável, é mais risonha, mas nós não podemos fazer isso. Não podemos passar por cima desse luto que nós estamos vivendo por causa dessa monstruosidade chamada Jogos Olímpicos. Que Nossa Senhora nos ajude, que esse vídeo possa circular à vontade, me entendam, e vamos rezar. Deixo aqui meu apelo para que quem puder se inscreva com o filho protegido do Padre Pio, para nós não só termos a proteção do Padre Pio contra tudo isso, mas também para tocarmos esse apostolado para frente, porque esse mundo está perdido. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Quem não ajuda, no fundo, e pode, e quem pode, tem que poder, né? Quem não ajuda e pode, no fundo está dizendo o seguinte: olha, quer saber uma coisa? Deixa que esse mundo se perca. Não estou nem aí. Isso é um pecado. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, vamos rezar agora a nossa Ave Maria, pedindo a graça da indignação perfeita, né? A graça da tristeza perfeita, não a tristeza boboca, romântica, não, mas a tristeza indignada contra isso tudo que está acontecendo. E pedindo a graça de saber detectar nas mil coisinhas que a gente vê todos os dias, saber detectar essa presença do demônio, essa liturgia do demônio, essa preparação espiritual quase do demônio. Então é nessas intenções que nós vamos rezar e no final a bênção do Padre Pio, essa bênção exorcística. Não perca, fica até o final. Tem muita gente que não espera a bênção. Devia esperar. Ainda que não tem tempo, pula e vai para a bênção, né? Vamos lá? Salve Maria, queridos irmãos. Um bom final de semana, na medida que se possa ter um bom final de semana nessas condições, com tudo isso que está acontecendo, mas um final de semana abençoado, com muito amor de Deus e muito crescimento espiritual. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos, o Padre Pio.
Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30, equivalente a R$ 1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.